defina pra mim o que realmente é o ser humano e o verdadeiro sentido da vida, cara. Porra, maneiro, cara. Beleza. Bom, vamos lá. Prazer, em primeiro lugar, prazer meu. Tá gravando isso aí, não tá? Tá no REC. Vamos lá, não tô vendo a luzinha vermelha? Tá bom. Valeu, cara. Beleza. Cara, dá pra definir o ser humano por vários aspectos, né? Você pode dar uma definição biológica do ser humano, a gente pode dar uma definição histórica do ser humano, a gente pode dar uma definição política do ser humano, não é isso? A gente pode dar uma definição sociológica, né, política. Eu não gosto de nenhuma delas, quer dizer, depende do lugar onde eu estou dando aula, né? Se eu for convidado para a Academia Brasileira de Medicina, provavelmente eu vou falar pelo ângulo médico, etc. Aqui, como estamos nós duas pessoas, eu quero dar uma definição com a definição existencial, que vale para mim, vale para você e vale para quem estiver assistindo isso aí. Acho que é assim, e conectando com o sentido da vida, né? Vamos lá, a história do sentido da vida, ela pode aparecer para a gente de várias formas, e que falam sobre o sentido da vida como uma coisa que tem que vir de dentro, como se você tivesse que estar sempre empurrando, entendeu? Tem que conseguir se encontrar motivação dentro de você. Tá? Então, essa é uma forma de pensar o problema. Vamos lá. Eu acordo, tenho que encontrar dentro de mim uma motivação, uma energia, uma quantidade de sentimento, né? Fazer as coisas porque é meu dever fazer, porque eu, sei lá, tenho um sofrimento que eu tenho que aprender a lidar com ele, ou então tenho que cuidar do sofrimento de outra pessoa, etc. Essa é a primeira etapa, e vou dizer que ela é importante mesmo para uma época na vida, sobretudo no início. Mais ou menos é só isso que a gente consegue ter acesso. Você não consegue ter acesso à outra parte, que é a parte que eu acho que é a parte importante mesmo da história, que é onde você vai começar a entender de fato o que é o sentido da vida. Então vamos imaginar assim, o sentido, né, ou o ser humano, ele tem essa força que empurra, mas o ser humano é aquele sujeito que tem que descobrir a força que puxa. Tá? Então é como se você fosse imaginar uma caixa, né? Sei lá, a caixa ela pode ser empurrada ou ela pode ser puxada. Parece a mesma coisa, parece só um jogo de palavras, mas não é. Então, em certo momento na vida, eu acho que esse é o momento mais importante da vida do ser humano. É o momento em que ele descobre que ele tem um motor interno e que esse motor interno, no final das contas, ele tem que ser puxado por uma coisa que está fora dele. Quando a gente descobre essa coisa que está fora da gente, a gente fica muito menos suscetível às mudanças internas. Então, sei lá, aquela falta de disposição de um dia, ou então uma dificuldade no negócio, uma dificuldade na família, né? Algum parente que morreu, filho que nasceu doente, porra, tu tá mais feio, tá mais pobre, sei lá, tu é mais burro do que tu achava que você era, menos engraçado. Sei lá, isso tudo fica muito relativizado, né? Isso tudo fica muito em segundo plano, porque você, no final das contas, é movido por uma força que te puxa. Então, o ser humano é aquele bicho que tem que descobrir diariamente que maldita força é essa, onde é que ela tá e como que a gente se articula com ela. Quer dizer, que tipo de ganchos eu tenho que criar em mim para o gancho de fora poder se conectar em mim e me puxar. O dia que a gente consegue descobrir isso, bicho, tudo muda. As cores viram outras, os desejos viram outro, as paixões viram outras, quer dizer, uma certa indestrutibilidade mesmo, ela começa a aparecer dentro de você, como quem diz o seguinte, olha, esse tipo de sujeito ninguém pode derrotar. Esse tipo de sujeito é o sujeito que tem mesmo aquilo que a gente chama de esperança. Essa é a parada do ser humano. O ser humano é aquele bicho que precisa descobrir essa força que está fora, se deixar conectar por ela e se deixar arrastar por ela. Essa é a parada. Você pode dar um exemplo, assim, de Posso uma dar um força exemplo? de fora que eu imagino também que não pode ser qualquer força de fora. Se a gente pegar um serial killer, por exemplo, Esse serial killer... se ele tiver a força de matar pessoas, por exemplo, seria talvez errado ele fazer isso. A força do serial killer certamente está dentro, não está fora. Ele é um bicho que é doente, né? Vamos imaginar assim. Ou então é um bicho que é movido por ódio, por raiva, etc. Você não tem uma força externa que possa puxar o serial killer numa hora. O serial killer, ele vai deprimir, ele vai ser preso, né? Qual que é o sentido de matar pessoas em série, né? Então, a nossa parada na vida é descobrir esse motivo de fora. Então, tem motivos, tem forças externas mesmo. Sei lá, a amizade é uma força externa, né? Quando você liga pra mim, por exemplo, que você tá fudido, eu posso falar assim, cara, é meu dever ir lá, né? Ajudar o Cauê, porra e tal. Isso é maneiro, é meu dever ir lá ajudar o Cauê. Isso é bom, tô dizendo que é ruim, não. Tem uma parte da vida que a gente só tem motor interno mesmo, né? Mas quando a gente descobre a transcendência, por exemplo, da relação amizade, porra, eu tô indo lá porque ele é um ser humano que precisa da minha ajuda, né? E é uma alegria eu conseguir poder ajudá-lo. Essa é uma força externa. Família é uma força externa, né? Isso é coisa que a gente faz pela nossa família, para aquela família, sobretudo, que a gente criou. Ou pelos nossos pais que deram a vida e deram a vida pela gente, bons ou maus pais. E no limite mesmo Deus, se você quiser falar sobre isso, né? Lá, Deus Deus é uma força externa também, né? E no caso, existem forças externas boas e ruins, então. Só tem força externa boa. Não tem força externa ruim. Ruim é a gente, bicho. Esse é o ponto. Né? Quer dizer, o que puxa, o que empurra a gente para o mal são as nossas más inclinações. Então tem força externa que tem a capacidade de te puxar do jeito que eu tô falando aqui, pra você fazer alguma coisa. Como eu disse o seguinte, bichão, as merdas quem faz somos nós. Quem faz merda é a gente. Atribuir
maldade interna, mau caráter Mas a gente como interno. indivíduo ou como sociedade? Como indivíduo. Aqui eu tô falando contigo só, né? Como indivíduo. Como sociedade é uma outra história. Se quiser, a gente pode conversar sobre sociedade também. Mas como indivíduo, né? Como indivíduo. Ó, as coisas ruins que eu fiz na vida, não adianta eu querer botar culpa em ninguém. Minha vida vai ser ruim se eu fizer isso. Uma merda, porque é falso. É falso. Pessoal, o que eu tenho aqui são pessoas convivendo, tem um mundo que precisa da minha ajuda, né? Tem gente aqui, etc. Sei lá, tem Deus, tem minha família, tem, sei lá, outras pessoas. Se eu faço mal, é porque eu sou mau caráter, né? Ou seja, as palavras já que eu dei e que eu não cumpri, né? Uma fofoca que eu fiz de alguém, sei lá, maledicência, roubei alguém, foi eu que fiz, porra. Ah, mas a circunstância me levou a tal. Essa é uma forma de ver o mundo, né? A circunstância, ela tá aí para você dobrar a circunstância. Pra dobrar a circunstância. Tá. Então, nesse sentido, você acredita no livre-arbítrio restrito, assim. Não, o livre-arbítrio é circunstanciado, porra. O livre-arbítrio, você vai falar. Livre-arbítrio, para começar, né? O livre-arbítrio, a gente pode ter o livre-arbítrio como uma coisa teológica. Não é meu interesse falar sobre isso. Porque tem correntes teológicas que discutem isso, né, até o limite. Mas assim, Então, nesse sentido, se todos os maus que você faz é relativo ao seu próprio caráter, você está no livre-arbítrio de cometer aquele ato. sim, sempre, sempre. É claro que a circunstância, ela vai te exigir mais ou exigir menos, né? Claro. Se eu sou vamos lá, eu sou um homem branco de uma família estruturada que nasceu, sei lá, num bairro de classe média da Tijuca, com um pai que me deu amor, uma mãe que me deu amor, com uma irmã excelente. Eu não tenho ninguém drogado, eu não conheci ninguém drogado na minha infância, na minha juventude, beleza? Quer dizer, escolher pra mim um caminho que não tenha me levado ao tráfico de drogas, por exemplo, porra, é muito óbvio. Eu não posso dizer o mesmo do menino que nasceu no meio da favela, que o pai dele era traficante, o primo dele era traficante, as referências masculinas dele todos eram traficantes. Porra, pra esse moleque escolher não ser traficante, ele vai precisar de uma força de vontade, uma força de caráter muito maior do que a minha. Mas aí que eu queria chegar. Você acha que esse cara aí, que, porra, nasceu na favela aqui, etc e tal, ele tem o livre-arbítrio lá na martelada final, ele tem de fato a escolha? A escolha é dele. Sempre. De Só quem? que vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil. A escolha é de quem? E por que você acha que é a escolha dele realmente? E não do ambiente que moldou ele e da onde que ele nasceu e tudo, toda essa história? Porque se eu achar outra coisa, eu tô achando que ele é um bicho. Ele é um cachorro, uma pedra. E isso eu não posso fazer, isso é contra a dignidade humana. Quando eu falo, isso é uma pegadinha. Sim, Quando eu falo que um pobre não tem escolha, eu tô chamando o pobre de animal. Isso aqui, em geral, as pessoas fazem achando que estão defendendo os pobres. Opa, calma lá. Quem não tem escolha é bicho. Tá com fome, come. Tá com raiva, morde. Né? Tá com sede, bebe. A gente não. Eu posso estar com fome e não comer. Posso estar com sede e não beber. Eu posso estar cansado e me levantar para cuidar de um filho, para cuidar de você. Isso é intrínseco à natureza humana. Se eu tô dizendo que um pobre, porque é pobre, ou porque só viu gente fudida, ele vai ser pobre fudido e vai escolher o mal, opa, eu tô tratando ele sem dignidade nenhuma. Você nunca vai me fazendo isso. Não, sim. Né? Não foi isso que eu quis dizer. O ponto é o seguinte, cara. Por exemplo, você hoje, a gente tava até falando em off, né? Que, bom, você disse que se tornou médico, psiquiatra e tudo mais porque o seu pai te influenciou. Total. Então seria nessa mesma linha de raciocínio, né? Não é porque você é inferior ou alguma coisa do tipo, é relativo ao próprio ser humano, Sim. assim. Eu poderia ter escolhido fazer física, por exemplo? Podia. Imagino que sim, né? Sim, mas eu escolhi medicina. Eu escolhi. Eu ouvi o que meu pai falou quando eu fui escolher. Eu tinha 16 anos, né? Então, porque eu recebi uma boa educação, a minha boa educação me fez o seguinte: olha, eu valorizo o que os mais velhos que se importam comigo falam. Sempre fiz isso na vida. Então, quando chegou um momento que eu entendi que era um momento decisivo para mim, porra, a escolha de uma carreira, a escolha da profissão, eu escolhi considerar o que meu pai falou para mim. Né? Meu pai falou: olha, porra, faz medicina que é melhor. Podia ter feito outra coisa, podia ter ido fazer física, filosofia, alguma coisa do tipo, que era o que estava na minha cabeça. Mas quando ele fala aquilo, eu decido. Agora, essa é uma decisão muito fácil de tomar, né? Quer dizer, nesse sentido, assim, quer dizer, isso é uma coisa. Outra coisa é o sujeito que está na favela mesmo, para ele é muito mais difícil mesmo, né? Quer dizer, no primeiro caso, meu pai me orientando, ele está me orientando para o bem, vamos chamar assim, né? Ele está se importando comigo, com amor, então ele é um bom exemplo. É mais fácil aderir ao bom exemplo. Mas quando a circunstância ela é brutal, como é do pessoal fudido, né? Cara, a noção do livre-arbítrio ela continua, porque em última análise ele é uma pessoa, ele não é um bicho, né? Nem uma pedra. Então ele decide, isso é o que define a gente como ser humano em alguma medida, né? A gente pode escolher as coisas que a gente quer, né? Mas é mais difícil para ele, porra. Ele não tem exemplo. Imagina só que merda. Ele não tem exemplo. É uma tragédia. Neste sentido, né? A gente de fato, pelo menos eu acho isso claramente, a gente tem de fato um compromisso com a sociedade, porra. Acho que não é cada um por si, não. Se eu sou uma pessoa que tem mais ou menos a visão de mundo,
Porra, não quero que as pessoas estejam naquela condição, né? Então vou querer que o pessoal não more, não tenha vidas opressivas pra caceta, né? Então nesse sentido, tráfico de droga, uma merda, pô. Se a gente pudesse acabar com o tráfico de droga, você não acabaria com o tráfico de droga? Se eu pudesse acabar com a miséria, eu não acabaria com a miséria? Porra. Tava vendo a história de um sujeito que é um filantropo. E aí ele se meteu nesse negócio de dar comida, né? A parada dele virou, já tava rico, bilionário. O que eu vou fazer na minha vida agora? Vou dar comida pros pobres. Então ele se botou uma meta, dar 100 milhões de alimentos no ano. Aí ele conseguiu, falou, porra, e agora? 1 bilhão. Aí ele começou, aí conheceu um cara da ONU, que era o cara da ONU lá responsável por acabar com a fome no mundo, etc, etc. Ele contando história, que ele chegou ouvindo a história desse cara, falou, cara, a gente quando manda nossas missões da ONU, contou 2 histórias, mandei minha missão da ONU para um desses países da Arábia Saudita fudido, né, um desses lugares da Arábia Saudita super fudido, gente pobre, miserável e tal. Quando chegou o pessoal da ONU para dar comida, a população matou o pessoal da ONU e roubou a comida e roubou o carro. Caraca. Beleza? E na África a mesma coisa. Tu consegue entender? Eu consigo entender, cara. É assim, a situação de miséria é tão brutal, né? O sujeito não sabe se ele vai comer no dia seguinte. Ele não tem cabeça pra pensar na transcendência. Então, o mundo é um lugar hostil pra caceta, cara. Então, nesse sentido, eu digo assim, claro, é claro que tem livre-arbítrio. Eu só não sou o cara que diz, o livre-arbítrio a gente tem, ponto. Agora, a circunstância, se você tá miserável mesmo, para você poder evocar o teu livre-arbítrio e escolher o bem, tu precisa de muita prática de vida interior, né? Muita meditação, né? É o grande dilema, né? Porra, se você tivesse perdido na mata com, sei lá, um cara e você tinha que matar ele para sobreviver, né? É isso aí. É isso aí, cara. O dilema lá daquele filme que ficou famoso de novo, né? Porque tem o velho. A neve lá. Não sei se tu viu o velho, tu é mais novo que eu, mas tem esse é um remake do filme. Que é o pessoal, acidente de avião, né? Cruzando os Alpes, cruzando a cordilheira chilena, crash, acidente, acabaram os mantimentos e agora vamos fazer o quê? Vamos comer gente, né? Para muitos deles aquilo era contra os seus princípios, contra os seus valores. Mas ali numa situação de tragédia, eles não sabiam o que fazer. Alguns se alimentaram de pessoas, outros não se alimentaram de pessoas, né? Por mais que você tenha um princípio, né, na tua cabeça, você sabe o que é o bem, sabe o que é o certo, sabe o que deve fazer, o que não deve fazer, a situação concreta, quando ela vai se tornando muito opressiva, ela pode turvar o teu juízo. A gente sabe, é sempre assim na nossa vida, né? Quer dizer, quando a gente tá com fome, tá muito cansado, a chance da gente reagir mal com uma pessoa que a gente ama aumenta, né? Sim. Claro, é biológico quase, Tem no fundo, aquelas né? pesquisas que eles fazem com juízes, né? Juízes que, por exemplo, não almoçaram, eles se sentem Isso é maneiraço. mais estressados e eles tendem a julgar o cara como mais culpado. Tá mais nervoso, né? O Cortisol alto e tal, vai o mundo prende toda uma reverberar ali ameaça, né? no julgamento, cara. É isso aí. Total. Mas isso não meio que prova que não tem livre-arbítrio nenhum, cara? Quer dizer, por exemplo, eu tô aqui nessa situação, porra, eu tô conseguindo falar contigo por quê? Sim. Porque eu tô bem alimentado, pô, eu tomei um cafezinho e Total. tal, ar-condicionado, situação legal. Agora, se a gente estivesse na mata, eu não teria esse mesmo comportamento que eu tô tendo aqui. Acho que não. Provavelmente não. A gente nem estaria gravando um podcast, né? A gente estaria tentando sobreviver, né, bicho? Assim, mas é a circunstância. Cara, vamos lá. É muito difícil a gente dizer que não tem livre-arbítrio, dado que tem livre-arbítrio. Vamos lá. Se eu vir um corvo branco, eu sei que nem todos os corvos são pretos, concorda? Basta eu ter visto um. Né? Se eu vir um corvo branco, nem todos são pretos. O fato de, em algumas circunstâncias, a gente observar uma situação e parecer que não há livre-arbítrio, não invalida a ideia de que temos livre-arbítrio, dado que nós temos a experiência da escolha, não é? A gente já escolheu. A gente tem, né? Então. Agora, se em algumas circunstâncias a gente se sente como sem escolha, isso é uma outra questão que a gente pode analisar, né? Agora, o fato da gente se sentir sem escolha não significa que a gente não consiga escolher. Vamos lá, situações aberrantes, por exemplo. É difícil imaginar uma situação mais aberrante que um campo de concentração, não é isso? Sei lá. E a gente tem pelo menos uma dezena de relatos bem documentados de pessoas que no campo de concentração, que é o equivalente a gente estar perdido na mata, fudido, tendo que sobreviver, pessoas que ali naquela situação continuaram escolhendo bem e continuaram agindo exatamente como elas agiam, sei lá, na sua vida particular fora do campo de concentração. Pessoas que se entregaram generosamente para salvar a vida de outros que eles julgaram que mereciam mais ou precisavam mais. Sei lá, Maximiliano Kolbe é uma história muito famosa desse tipo, né? Era um sujeito que não tinha família e que viu um daqueles soldados da SS indo matar um outro homem que ele sabia que tinha filhos e ele propôs uma troca. Falou, porra, não, deixa ele sobreviver, eu não tenho família. Não tem ninguém me esperando lá fora. Né? E a troca foi feita. O soldado da SS pega o Maximiliano Kolbe, e não sei se vocês sabem dessa porra,
Tinha uns lugares nos campos de concentração que eram umas covas, que eles cavavam um buraco mesmo, assim, super pequeno, né? Cabia, sei lá, 3, 4 pessoas no buraco, um buraco de 3 metros, sem luz, e empurravam as pessoas, jogavam as pessoas lá embaixo. Algumas sobreviviam e outras não sobreviviam. Né? O Maximiliano cai no buraco, sobrevive e continua recebendo, continuam outras pessoas sendo jogadas lá. Então, no lugar que cabia 4, 5 pessoas, tinham, sei lá, 10 pessoas, uma em cima da outra. Uhum. E ele fica ali por uma semana, sem alimento, sem luz solar, sem porra nenhuma. Assim, ele sabia que era para esse lugar que ele ia, isso que eu quero dizer. Não é que ele achou, vamos trocar aqui e me dar um tiro na cabeça. Não. Ele sabia que era para lá que ele iria ser jogado. E mesmo assim ele escolheu livremente aquela porra no campo de concentração, entende? Então, o fato de ter um corvo branco, eu sei que nem todos são pretos. Porra, mas e quando o corvo fica preto, né? Digo assim, e quando não temos a situação de aparência de livre-arbítrio? Eu acho que pelo menos eu, né, o que eu tô fazendo na minha vida aqui, com faculdade, com curso que eu dou, etc. A minha parada é devolver esperança pro coração das pessoas. Isso é a minha parada, eu sou professor, Esse beleza? é o seu sentido. Esse é o meu sentido. Eu acho que a gente tem motivo para ter esperança. Tem motivo pra ter esperança. Às vezes parece que não. Às vezes parece que não. Beleza? Então, se eu consigo alimentar, não sei se você vai concordar comigo, se eu consigo te alimentar de sentido, de esperança, você fica um pouco mais indestrutível, porque você sabe que aquela circunstância terrível que você está passando, a doença, a pobreza, o diabo que for, ela não é o ponto final. Não é isso? Isso é um fato. É um movimento interno mesmo, né? Não chega nem a ser psicológico, é do coração mesmo. Acho isso forte demais. Então, o que eu acho que no mundo falta hoje um pouco é o sentido da esperança. E eu entendo, pô. Eu entendo. Eu entendo que falte a ideia da esperança no mundo. É necessário ter exemplos, né? Motivos para acreditar. Isso é importante. Quando a gente olha para um mundo escroto como é o nosso, ele é um pouco escroto, né? Para uma grande parte das pessoas ele é bem escroto, né? A gente, porra, sei lá, classe média, rico, né? Então a gente já tem né, acesso. A gente come todos os dias, porra. A gente toma banho quando quer, não é isso? Cara, metade do mundo não. Hoje no Brasil tem escravo, porra. Sei lá, são 10 ou 11 mil pessoas, salvo engano, em situação de escravidão no Brasil. É serviço de escravo mesmo. Né? Aquela escravidão moderna, né? Escravidão moderna, mas é tipo escravidão. Eu não tô falando de escravidão do sujeito que trabalha, não. É tipo escravo mesmo. Ele fica trancado num quarto, tendo que trabalhar forçado e volta pro quarto e não pode sair da fazenda, não pode sair da. Porra, 11 mil assim? 11 mil assim. É essa escravidão hardcore. Caralho, bicho, não sei se tu sabe o dado, tem um dado de meninas casadas com menos de 14 anos. Isso não é casamento, concorda? Isso é pedofilia. Digo assim, as garotas estão lá tendo relação forçada. É um número assim, 1 milhão de meninas. É um negócio assim, caralho. Tipo, 20% das mulheres com menos de 18 anos estão nessa posição. O mundo é escroto. Tu vai pra São Paulo, cara. O Rio de Janeiro é escroto também, mas São Paulo, população de rua imensa, meu irmão. Cracolândia. Qualquer pessoa mais ou menos sensível olha pra isso e fala, cara, esse mundo é uma merda. Cara, acho que o próprio ser humano é meio egoísta, né? Tá no próprio gene, né, velho? Tá, total. Total, pô. De acordo até com o evolucionismo e... É uma luta, né? Na verdade, parece que, de acordo com o evolucionismo, as pessoas ali que tinham genes mais egoístas pensavam mais em si, logo proliferavam mais os seus genes. Pois né? é. E logo a gente tá aqui, cara. Então, quer dizer, puxando outro gancho, velho, falando sobre a natureza humana, que é um tópico, assim, que sempre me causa muita curiosidade, né? Eu queria saber a sua visão em relação a isso. Na minha visão, o ser humano realmente assim, não nasce do mal, né? Ele é totalmente moldável, assim, como uma página branca. Sim. Porém, as pessoas tendem a ser egoístas, né? Uhum. Tendem a ser gananciosos, pensar mais em si, enfim. Sabe que tem um livro muito bom do Spengler? On Topics of Ethics. É o nome do livro. Salvo engano. Que ele é o primeiro sujeito que desenvolve um conceito muito interessante, o conceito de ego-altruísmo. Então ele faz uma análise bastante rigorosa sobre esse assunto, né? Ou seja, que é exatamente o que você está botando. O motor do mundo é o egoísmo ou é o altruísmo? Né? Porque a corrente diz assim, não, a generosidade é o motor do mundo. Outros vão dizer o seguinte, não, o egoísmo é o motor do mundo. O Spengler ele vira uma referência porque ele faz uma articulação. Então são 2 livros, na verdade. Introduction of Ethics e depois On Topic of Ethics. Onde o primeiro livro vira um capítulo do segundo e ele aumenta o tema. Tá? Vale a pena a leitura mesmo, é muito interessante. Ele desenvolve ali esse assunto, que o assunto e ele condensa, é o ego-altruísmo que ele fala. É muito difícil a gente conseguir analisar uma coisa que ele chama de retidão de intenção. Ou seja, qual é a nossa intenção no final das contas? Intenção última, no caso? Digo assim, vamos lá. Exemplo, né? Exemplo clássico lá dele. Uma mãe que acorda à noite com sono, ela tá cansada, tá com sono. Ela ouve a neném dela chorar no quarto.
ouviu. O que ela faz? Ela vai lá amamentar a criança por altruísmo, ou seja, porque ela esquece dela, porque a criança precisa, ou ela vai lá por egoísmo. Né? E o Spengler vai analisando várias situações concretas, depois os estudos continuam, né? Ele chegou à conclusão que me parece mais razoável, para mim, pro meu gosto, cara, é pelas duas coisas. Né? Quer dizer, ela acorda porque a neném precisa, e porque, pô, o amor da mãe é um negócio que a gente não pode menosprezar, não é isso? Mas também porque se ela não for lá, porra, a neném vai ficar enchendo o saco, ela não consegue dormir, voltar a dormir, não é isso? Porque se ela não der de mamar nunca pra neném, a neném morre e ela vai ser acusada de, né, de negligência, abandono de incapaz, o caralho. Então, a verdade é que... A verdade não, né? Mas o que ele diz, e quando eu vou analisar na minha vida, eu vejo esse negócio presente. Mas nesse caso aí, dessa história da bebê, Sim. qual aspecto seria altruísmo? Então, o altruísmo eu tô fazendo porque a neném precisa. Esse é o altruísmo, né? Eu tô fazendo pelo outro. Eu não tô pensando em mim. Mas será que ela não tá pensando nela nessa questão? Acho que sim, isso que o Spengler tá falando. Ele tá falando o seguinte, ó, provavelmente são as duas coisas sempre. Não, então, mas como pode ser exatamente as duas coisas, cara? Porque esse é um passo filosófico. Em geral, a realidade ela é em articulação. Os pensamentos maniqueístas, em geral, eles não dão conta de escrever o real. Quando a gente... Vamos lá. Problema é a consciência de uma contradição. Né? Isso é uma definição bem interessante do Ortega. O que é um problema? É a consciência de uma contradição. Então, quando uma pessoa... Vamos lá. Então, na minha cabeça eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Cara, a coisa é egoísta ou altruísta? Quando eu vejo alguém falando assim, não, alguns religiosos, né? Tudo é feito por amor ao outro. Eu olho para aquilo e falo, bem, ele não está consciente do problema, porque ele não nota que existe uma contradição. E quando eu vejo uma outra pessoa, um cientificista, por exemplo, fala assim, não, tudo é gênio egoísta. Eu falo, caralho, ele não está consciente da contradição. Ele não entende que temos um problema. Dawkins e tal. Hã? Richard Dawkins lá e tal. Exato. Aquilo é uma parte do problema. O que eu vejo, eu e um monte de gente, né? Que tem a raiz filosófica, assim, cara, em geral, quando alguém me apresenta uma resposta, como se a resposta fosse a resposta ao problema, e existe um outro grande corpo de produção que responde exatamente o inverso, com iguais motivos, com igual peso, eu falei, legal, temos um problema. Porque eu fiquei consciente da contradição. Então, quando, por exemplo, se o Dawkins lesse mesmo, talvez ele tenha lido, né? Mas se alguém que gosta do Dawkins lê a literatura que fala o exato oposto do gênio egoísta, né? Sei lá, toda a vida do Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, pegar as biografias dos santos, vamos imaginar assim. Você imagina só, uma senhora em Calcutá, pobre, feia, magra, passando fome. Ela não se dedicou para construir nada para ela, tá construindo para os outros. Aí você pode dizer, não, mas era para ela. Porra, tá. Mas não é bem disso que o Dawkins está falando, ele está falando de uma outra coisa. Aí o problema apareceu. Temos uma consciência de contradição. Que é o que o Spengler, eu acho que ele mata a charada. Ele articula as duas. Mas de certa forma ela não estava fazendo por ela? Acho que estava, então. É isso que o Spengler está falando. Ela está falando... Não, mas... Unicamente por ela? Eu acho que é uma visão muito triste, né? Você teria que atribuir a ela uma coisa que ela está dizendo que é o inverso. Mas muita coisa diz... Sim. Muitas pessoas dizem coisas e nem pensam a respeito disso. Não né? pensam. É que eu acho Por exemplo, você é contra a teoria de que, porra, ela fez isso porque simplesmente dava recompensa no cérebro dela, assim. Cara, no sentido que dava status, dava, de certa forma, um poder e tal. Assim, eu não li a biografia dela. Eu imagino que ela foi reconhecida na vida, né? Pois é. Você não acha uma pretensão dois meninos brancos no ar-condicionado estarem cagando uma regra sobre o que ela fez? Eu acho muito, cara. Caralho. Mas eu gosto de... Eu prefiro ficar com ela, sacou? Eu digo assim, cara, por que eu vou atribuir a ela um motivo egoísta se eu tô vendo a vida dela? Eu digo assim, ela não é uma cagadora de regra, sacou? Ela tá, tipo, a Vera ali dedicada àquela parada. É uma posição existencial. Tipo, é a minha. Sim, entende? sim. Eu tendo a valorizar, o que você tá me contando? Eu tendo a tomar como verdade. Sei lá. Tu tá me dizendo que você, porra, ajudou o teu brother porque tu gosta dele? Tá, mas qual era a vantagem que você tá buscando ali? Sei lá, cara, acho que um monte, na real, né? Pô, que ele gosta de você também, que depois ele te ajude lá na frente, mas isso invalida o movimento genuíno do teu coração. Porra, tu nunca sentiu vontade genuína de ajudar alguém? Assim, de verdade, só uma pergunta. Assim, sem calcular o que eu tô ganhando com isso. Cara, pela experiência, sim, né? Sim, né? Mas, assim, esses caras falam, e não que eu concorde necessariamente com isso, é que, assim, eu converso com muitas pessoas no podcast que são mais cientificistas mesmo. Também, eu sou médico, né? É minha turma, na real, né? Aí o pessoal é bem cético mesmo Sei e... qual é. Enfim,
Então eu tô meio que envezado pra esse lado, de certa forma, mas eu ainda tô, porra, nesse Acho caminho que de entender a realidade, sabe? eu acho que é isso. Só que, porra, velho, eu não consigo ver de fato altruísmo nas pessoas, cara. É? Pô, tu tá andando num círculo merda pra caralho, hein? Tem uma galera altruísta, cara. Posso te apresentar, a gente pode sair daqui, eu te levo nos cantos aí que, porra, meu irmão, tu vai olhar pra aquela galera e falar assim, porra, o egoísmo não dá conta de responder isso aqui. Tu conhece a galera da Toca de Assis? Porra, então. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que veio na minha cabeça. Mãe, aí, fui ser médico, fui ser diretor de um hospital aqui perto. Aí, beleza. Aí, pra ser eleito pra vaga, né, pra concorrer à vaga, tinha um protocolo lá pra eu poder ser diretor do tal do hospital. O protocolo consistia em, né, uma parte do protocolo consistia em, da etapa, né, de seleção. Eu tinha que ir pra São Paulo ver os hospitais que eles fundaram. Meu irmão, tinha um hospital, Cauê. Tinha um hospital, assim, um negócio brutal. Uma das coisas mais brutais. Eu sou médico, mas tinha as coisas mais brutais que eu vi na minha vida. O interior de São Paulo teve ali uma política do Estado que começaram a fechar os lugares onde cuidavam de crianças com problema neurológico terminal, assim, sem chance de recuperação, beleza? Então, um fundador de uma rede filantrópica de hospitais falou o seguinte: olha, deixa todos os hospitais do Estado irem escolhendo quem eles querem, a gente vai ficar com os piores e a gente vai cuidar desses molequinhos aqui com todo o amor do mundo. Eu fui nesse hospital, chama Santa Catarina, nesse hospital, beleza? Cauê, é um negócio assim, criança assim com o cérebro pra fora, Caralho, assim com perna dobrada pra trás. Ninguém falava nada. negócio Os brutal. moleques brutal. Ninguém me contou, eu via. Eu vi aquelas enfermeiras, um monte de freira inclusive, tá? Cuidando com um sorriso no rosto daquelas crianças. Eu li o Gênio Egoísta. Eu li aquele, eu entendo o que ele tá falando. Eu sou médico, porra. A gente tem um monte de circuito cerebral na cabeça mesmo, né? E as explicações do egoísmo, elas são muito interessantes até um certo ponto. Quando a gente olha para uma parte do real que talvez eles não estejam olhando, aquela explicação ela se torna insuficiente. Que é o Sim. que o Spengler viu lá atrás. O Spengler falou assim, cara, as duas coisas. Isso eu acho muito foda. Porque eu não invalido todo o conhecimento científico que veio até aqui, que, porra, dá conta de explicar uma parte de fato da evolução humana, não é isso? Mas tem uma outra também, né? O primeiro cara que construiu uma casa, ele construiu por egoísmo pro altruísmo. Sei lá, cara. Deve ter sido por egoísmo pra ele, mas é porque ele continuou construindo pros outros. Pô, sei lá, porque os outros precisavam, ele meio que entendeu se ia ganhar algum dinheiro pra aquilo. Então são as duas coisas, né? Sim. O real ele é mais forte do que. O real ele é mais forte do que qualquer outra coisa. O real é mais forte do que a literatura, do que a poesia, do que a ciência, né? Do que. E quando a gente olha pro real, tu encontra essas paradas, cara. Ribeirão Preto, talvez, esse hospital? Não sei, cara. Mas é uma experiência que eu guardo. Isso foi em 2013, meu irmão. Eu guardo essa experiência viva na minha cabeça até hoje. Daquele lugar tava cheiroso, meu irmão. Todas as crianças de fralda se cagavam, mijavam, assim, lugar cheiroso. E você foi lá mesmo pra, tipo, meio que vivenciar isso, assim. Era um pré-requisito lá de quem tava me contratando. Então eu tinha que ir em todos os hospitais da rede. Esse era um dos hospitais. Isso era impactante, meu irmão. É um negócio, quando conta a história assim, o lugar era luminoso, era alegre. Porque aquelas freiras, aquelas senhoras eram voluntárias, meu irmão. Tinha um médico outro ali, mas assim, quem tocava aquilo mesmo, gente voluntária. O maluco tá lá voluntariamente fazendo aquela porra. Eu conheci muita gente boa na vida, cara. Essa é uma parada maneira, assim, da minha história. Eu conheci uma galera muito boa, que tu olha assim e fala, porra, meu irmão. Porra, maneiro, cara. É maneiro. É E maneiro. voltando ao sentido da vida, então, velho, que foi enfim, a primeira pergunta lá. Você falou das forças externas e forças internas, né? Empurra e puxa. Cara, a gente tá vivendo, assim, num mundo que, bom, cada vez mais parece que as pessoas estão perdidas em relação a isso, né? A questão do propósito e tudo mais, esse papo todo, né? O que você acha que tá acontecendo pra isso tá ocorrendo, né? Esse, entre aspas, movimento, sei lá, das pessoas estarem perdidas em relação a isso e o que você diria pra uma pessoa que, assim, não tem esse sentido na vida exatamente, assim, e ela quer encontrar isso, sabe? Eu acho que para as pessoas que acreditam em Deus, inclusive, é mais, talvez. Um pouquinho mais fácil, né? Porque, sei lá, te dá um sentido, né? Porra, não faça isso, não faça X, faça Y, de alguma forma, né? E, bom, você vai ter a graça e tudo mais, né? Mas, e o cara que, porra, velho, não acredita que vai ter vida após a morte, o cara é ateu, niilista, como que o cara vai encontrar um sentido, velho? É mais difícil mesmo, né?
mais difícil. Agora, você pode encontrar um sentido na finalidade última ou no processo. O cara que é ateu, ele não vê uma finalidade última, mas ele tem consciência de que ele está no meio de um processo, não é isso? Supondo que seja um ateu inteligente, né? Se for um ateu burro, aí ele vive igual, sei lá, uma bolinha de ping-pong, né? Tem ateu inteligente, então. Ah, tem. Se ele é inteligente, ele só não chegou lá. Se ele é inteligente, é da página 1, na página 2 vai ficar mais... Porque a finalidade última é... Vamos lá. Tem uma coisa também, só dando uma... Eu posso chegar direto também, mas dando uma voltinha aqui. Eu entendo também os ateus, cara. 100%. Eu entendo mesmo. Porque se Deus e religião é esse... E às vezes foi o que eles foram apresentados, né? Esse negócio de gente crédula, que acredita em qualquer coisa, que fica batendo palma, fica dançando para um lado para o outro, né? Chora. Cara, eu também seria ateu. Se isso fosse a religião, e se Deus fosse essa porra, juro por Deus que eu seria ateu, né? Acreditar em qualquer coisa, né? Como eu disse, pô, estranho, não seria do meu feitio, né? Mas quando tu vai pra filosofia, a filosofia é o primeiro passo. O jeito vamos lá. Ateu eu acho muito difícil uma pessoa ser. Até o agnosticismo a gente entende perfeitamente. O que seria o ateu? O ateu assim, cara, é só matéria, não tem porra nenhuma para além da matéria. É só isso. Beleza? Não tem, as coisas não têm sentido, não tem finalidade. Aí beleza, cara. Esse cara é ateu mesmo. Raras pessoas são ateias nesse nível. Tem uma galera que é agnóstica. O agnóstico é assim, beleza, cara, até deve ter alguma coisa, mas nem sei se é Deus e certamente não é uma pessoa que fala comigo. Aí, isso dá pra entender, né? Eu entendo muito com mais facilidade. O ateu, ateuzão mesmo, isso de verdade. Se ele estudar um pouquinho de filosofia, e ele foi inteligente, né? Ele deixa de ser ateu. Ele vira agnóstico. As coisas têm uma finalidade. Por exemplo, né? Colégio. Vamos voltar pro colégio. Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, beleza? Então vamos lá. Qual é o Teorema de Pitágoras? Lembrando, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, não é isso? Então, num triângulo de lados 3 e 4, o lado oposto ao ângulo reto vai medir 5. Beleza. A fórmula do Teorema de Pitágoras, ela é material ou imaterial? Essa é uma pergunta. Aqui na aula de filosofia, né? Estamos só batendo papo, então, né? Sem tanto rigor. Imaterial. Ela é imaterial. Por que ela é imaterial? Porque ela não está no triângulo, nem no quadrado. Ela é uma fórmula de composição. Uma abstração. É uma abstração. Ela é uma abstração. Segunda pergunta. Ela é uma abstração que está na minha cabeça ou ela está na realidade? Digo mais. Antes de estar na cabeça de Pitágoras, né? Vamos supor que ele tenha sido o primeiro a ver essa porra. Ela não estava na cabeça de ninguém. Então ela não existia. Mas aí, nesse caso, talvez não seja apenas uma própria abstração da cabeça dele que virou uma abstração na sociedade. Por exemplo, se não tivesse nenhum ser humano no mundo e aparecessem triângulos retângulos, qual seria o tamanho da hipotenusa do triângulo de catetos 3 e 4? 5. Independente se eu li essa porra, se eu sei falar sobre esse negócio ou não. Aí vem outro problema, que os cientistas têm muito problema de entender, que é o seguinte: a realidade não está na minha cabeça. Vamos lá. Uma pedra que está no oceano mais profundo, que nenhum homem jamais verá, e está lá. Ela deixa de existir porque eu não a conheço? Ela existe. Eu só não estou informado que ela existe, não é isso? Sim. Quando a gente está falando do Teorema de Pitágoras, ele é análogo. Tanto que o Pitágoras descobriu a pedra no fundo do oceano. E aí, quando ele descobriu, ele contou pra gente. E a gente estabilizou isso na linguagem. Né? Beleza. A gente viu rapidamente que existe uma realidade tipo imaterial, como você falou, que não depende de mim e que, portanto, existe. Independente de mim. Se todos os seres humanos se esquecerem do Teorema de Pitágoras, ninguém fala mais sobre isso. Ele vai deixar de existir o Teorema de Pitágoras? É interessante. Interessante, né? Assim, faz pensar, não estou querendo catequizar ninguém, é só coisa para refletir, não é isso? Então, quando a gente... É igual a coisa do corvo branco e do corvo preto. Se eu vi um corvo branco, eu sei que nem todos os corvos são pretos. Né? E aí tu tem que descobrir onde é que estão os corvos brancos na vida, se você quiser. Pelo menos você está informado disso. A questão é, existem coisas que são reais e imateriais. É tipo o Teorema de Pitágoras, ele é real e imaterial. Fala, caralho, é só isso. Quando o jeito tem assim, esse insight, ele fala, fudeu. Existe uma realidade, ou seja, a coisa é, ou seja, ela tem verbo, ela é. E ela não tem matéria, ela não tem peso, não tem medida, não tem cheiro, não tem cor, ela não acaba, ela não depende de mim para existir. Com esse insight pequeno,
se a pessoa ela é honesta, abre pelo menos pra uma puta interrogação. Fala, caralho, será que neste universo, nessa parte do real, só tem o Teorema de Pitágoras ou tem outras coisas? Uhum. Que a gente pode ficar com a resposta. Não, é só o Teorema de Pitágoras que tá lá. Tem a fórmula de Bhaskara também, cara. E nesse caso, esses materialistas, eles defendem que o teorema também é matéria. Pô, mas aí tem que ser burro pra caralho, né? Mas eles defendem isso? No Não, caso? não defendem. Eles passam pra próxima. É que não tem como defender, né? Isso assim, não é material, é um conceito. Então, mas é só isso que a gente tá falando. Aí ele fala, é que no fundo, esse é o espaço da religião. O espaço da religião é o espaço do real concreto material e do real abstrato e material. Esse é o espaço do que as grandes religiões, não é só o cristianismo, não, todas elas estão transitando nesses dois espaços, tratando pelo menos essas duas realidades como o real. Uhum. Cada religião, e nisso elas se diferenciam, elas partem da mesma observação, falam, olha, o real tem estratos. Você tem um extrato que é material e tem um extrato que é imaterial e é. E o ser humano tem certas qualidades que só pelo fato de eu perceber isso e falar sobre isso, parece que a gente tem também, entre aspas, tá? Uma dupla natureza. Uma natureza que é material e uma outra natureza que consegue falar e perceber isso. Uhum. Portanto, claro, é um portanto que vão alguns séculos de portanto, né? Portanto, é imaterial. E aí as religiões, elas percebem isso e desenvolvem suas formas de se relacionar com o mundo imaterial. No fundo, essa porra que é a religião. É um conjunto de práticas ou de, sei lá, estudos ou de percepções que me habilitam a me relacionar com uma parte do real e material. Né? Neste real e material, aí as religiões diferem entre si também. Elas vão dizer o seguinte, olha, o real e material tem um fundamento. E dependendo da concentração de fundamento, a gente vai dizer, é um deus politeísta, são deuses politeístas. Ou seja, cada densidade última imaterial coordena uma parte do imaterial. São as religiões politeístas. As religiões monoteístas, não. Você tem um fundamento único. E elas vão atribuindo graus de pessoalidade para esse fundamento último. E cada uma vai ter seus recursos, suas explicações, sua filosofia. Vai tentar explicar a realidade. Vai tentar explicar o real. É isso. E aí, voltando então para a questão lá do niilismo, né? Que aí a gente puxou esse gancho aí. Sim. Mas como que o cara então pode encontrar sentido em uma vida que não tem sentido? Pois é muito difícil. Se você for materialista, a vida não tem... O sentido é a decomposição, a morte e o apodrecimento, né? Porque o sentido é a finalidade, né? A direção, né? O sentido é a finalidade. Ou seja, qual que é o... Bem, por mais que a gente se cuide, porra, não coma no McDonald's todo dia, né? Digo, não fique fumando loucamente, bebendo e tal. A gente se cuida e tal. A gente sabe que o nosso corpo, uma hora ele vai virar comida de verme, né? É isso que vai virar. Assim, o pessoal que já fez exumação de parente... Isso é angustiante pra caralho, velho. Natural. Porque é foda. Você imagina só, tem um exercício que eu faço com meus pacientes, com meus alunos, pacientes, que é refletir seriamente sobre a tua morte. Mas não é a tua morte, não. É sobre 2 dias depois de você ter morrido. Ou seja, imagina o teu corpo 2 dias depois da morte. Ou seja, a textura do teu cabelo, a cor da tua pele, o cheiro da tua boca, a textura da tua barriga, da tua mão, etc, etc, etc. Isso é um exercício brutal, porra. Tu vai se imaginar apodrecendo, meu irmão. Apodrecendo. Teu olho, assim, 3 meses depois você não tem mais olho. Foi. Esquece. Não tem mais. Tua cara tá esquisita. Como médico eu vi muita gente morta já, né? É um negócio que não é tranquilo, né? Mas é bom. Então, se o sujeito é materialista, o sentido é a morte, porra. E o apodrecimento. Mas o cheiro ruim. Como valor de vida, entende? Pronto. Isso só faz sentido e só tem significado para alguém que não seja materialista. Se a pessoa é materialista, essa discussão ela se encerra na pergunta. Cara, tu é materialista? Eu não posso te ajudar. O cara não pode ter o sentido como hedonismo pelo hedonismo? Ele pode ter. Ele já não é mais materialista, porque o hedonismo ele já é subjetivo. Mas aí seria o prazer no seu cérebro, né? A questão da dopamina, serotonina e tal. Pode ser. A busca pelo prazer, ela é prazerosa ou ela é angustiante? É uma pergunta. Angustiante? É angustiante. Então, mesmo o hedonista, ele já não é materialista, porque ele já saiu da matéria e já assumiu a condição humana. Ele está buscando um valor que está para além do tempo. Está para além daquilo que é imediatamente. Ele já se botou numa altura. Já se botou numa dimensão, já indo para a transcendência.
Em que sentido você No fala? sentido de que, vamos lá, eu tô calculando, eu tenho uma expectativa que eu sei que me frustra muitas vezes. Que não existe gente 100% hedonista, mas vamos imaginar que existe uma pessoa 100% hedonista, que tudo que ela faz é buscando prazer. Tudo que ela faz é buscando prazer. O prazer, ele é muito pequeno, assim. O prazer, a gente sente prazer, não é? O prazer, ele dura 3, 4 segundos. A maior parte da dinâmica do prazer é angústia. É medo de não conseguir, é angústia por possuir. Tu já botou pra fora já. Tu já botou pra fora do que você tá sentindo. Você tá já jogando com um jogo de expectativa e conquista, que não é material. E tem aquela parada, né? Quando, por exemplo, um cara usa cocaína, ele tá no, sei lá, no zero, né? Aqui no questão do dopamina e tal. Sobe pra 1000, depois não vai cair pra zero, né? Vai cair pra menos. É foda. É foda. E é uma merda, né? Que aí o cara... É chatão tratar a gente com dependente químico de cocaína. É chato. Esse hospital que eu te falei, que eu tava fundando, era um hospital que tinha 120 leitos de dependente químico. Então, assim, imagina as histórias que eu já ouvi. Um negócio assim, terrível, no fundo, né? O que o cara faz com a família e Pois tal. é, bicho. Porque... Pô, eu tenho um brother agora que o pai dele é viciado, perdeu, porra, milhões de reais, assim, Merda. na cocaína, velho. Ele foi visitar o pai dele e o pai dele surtou, que ele tinha batido o carro e tal. Ele foi visitar o pai dele pegou uma faca, velho, e foi pra cima dele tentar matar ele, pô. Pois é, cara. Só tô descalibrado, né? Não tô descalibrado. São histórias que a gente escuta lá. É foda pra caralho mesmo. Ainda tem essa, porra, epidemia de drogas. Isso é uma tragédia, no fundo, né? Então o hedonismo não é um sentido para Cara, esse cara que é niilista. Pode ser, eu acho que assim, o cara que é... É porque, vamos lá. Eu não sei se é a experiência que você tem, mas digo, a experiência que eu tenho é que o cara que é niilista, ou niilista, eu nunca vi um niilista. Eu vi uns caras, assim, metido intelectual querendo chamar atenção. Sim. Ponto. Niilista mesmo, eu conheço um cara que não funcionou. Um amigo da minha irmã que falou assim, eu não vou fazer mais nada, só nada, nem o que eu quero fazer, nada. Niilista passivo, né? Niilista passivo. Não durou 3 meses o niilismo dele, né? Porque o pessoal começou a levar comida pra ele, a mãe ficou preocupada. É merda, não funciona, né? No nosso mundo, niilismo mesmo. Não tem muito lugar o niilismo no nosso mundo, né? E o niilismo do Nietzsche, assim, cara? Ativo. Esse niilismo do Nietzsche é muito interessante. O niilismo do Nietzsche é muito interessante. Você vê, é um niilista delicioso o Nietzsche, né? Quer dizer, não li tudo, né? Mas eu li uma parte do Nietzsche. O niilismo do Nietzsche é delicioso. É o jeito que a última coisa que o Nietzsche é niilista, né? Ele só tá buscando sentido na porra da história. É só sentido que ele tá buscando. Ele tá angustiado. O cara que é niilista mesmo, não sei se você consegue concordar interiormente com essa porra. O cara que é niilista mesmo, ele não quer te convencer, meio que foda-se. Foda-se. É, porque se não tem nada, tem sentido, né? Qual é o sentido de eu tentar te convencer? Qual é o sentido de eu escrever um livro? Sim. Qual é o sentido de eu ficar puto com a religião? Qual é o sentido de eu querer te convencer de que eu matei Deus, concorda? E Você, aí porra, qual é Nietzsche? Aí que a gente vai pro absurdismo ou existencialismo, né, cara? Aí é maneiraça essa pira. Porque isso é uma abertura, cara. Eu gosto de todas as porras. Isso é uma abertura. Sim. O que me preocupa de verdade é a apatia. A apatia e a vida mecânica e automatizada. Isso é muito desumano. A apatia é muito desumana. Não, o cara apatia pelo ser humano mesmo. Pelo ser humano, por qualquer porra. Né? Eu virei psiquiatra, né? Então, uma parte dessas apatias são doenças, mas tem algumas que não são doenças. São circunstâncias existenciais. Isso me preocupa. E a automatização, que às vezes é o cara que faz coisa pra caceta, mas nunca refletiu acerca disso que a gente tá discutindo aqui, do sentido mesmo. Essas duas coisas me preocupam. As outras, acho todas maravilhosas, né? Porra, porque é uma abertura. O cara ele tá buscando, ele tá tentando dar uma resposta. Ele só é insensato. Ele tá tentando sozinho criar todo um sistema de orientação que funcione pra ele, pra humanidade, o caralho. Isso é muito insensato, né? Assim, a chance disso dar certo, sei lá, eu conheço um sujeito que conseguiu fazer essa porra, na história da humanidade, chama Sócrates. Ele conseguiu. Ele sozinho pariu um negócio. Que até hoje a gente usa o modelo socrático. Sim. Até hoje. É a base da civilização ocidental. Uma delas é a filosofia grega. Né? A ideia de que, para além da polis, tem uma coisa chamada verdade. E que eu tenho que ser fiel às duas merdas ao mesmo tempo. Eu tenho que ser fiel à polis e à verdade, ou à merda. Aí eu tenho que articular isso tudo dentro de mim. E aí, o Sócrates foi condenado, né? À morte por causa dessa porra. Ficou 2 meses lá, 2, 3 meses lá na cadeia, inclusive, conversando com os alunos. Aí saem livros maravilhosos ali, né? Saem uns diálogos que Platão depois inventa uma parte, narra outras e o caralho. E são os grandes livros, eu acho, da humanidade. O grande livro da humanidade são os livros escritos por Platão, eu acho.
Apologia de Sócrates, o Menon, o Fédon. Porra, bicho. Isso é do caralho. Ele inventou um negócio sozinho. Vamos colocar. Mas mesmo assim, se valendo de todo o referencial da mitologia grega. Nem sozinho foi, né? Agora, pô, imagina, um moleque de 18 anos do Brasil, porra, carioca, do Meia, sei lá. Eu vou parir aqui todo um sistema de orientação. É engraçado pra caralho, né? É maneiro, é bonitinho, cara. Eu tô mais velho, né? Então eu já acho bonitinho, assim. Não fico puto mais com isso, né? Vamos tentar ajudar. Isso mostra uma vontade de. Que? Sentido. Sim. Sentido. O Viktor Frankl, respondendo formalmente a pergunta, o Viktor Frankl, que é esse psiquiatra austríaco que foi pro campo de concentração, ele é um médico, ele já era médico, né? Ele já tinha as ideias e tal dele. E no campo de concentração ele ficou praticamente todo o regime no campo de concentração. Ele saía de um, entrava em outro, saía de outro, entrava em um, né? Aí prendiam ele de novo. Quase morreu várias vezes. Teve indultos de último segundo algumas vezes. Então, assim, ele viu a morte de perto, viu o sofrimento de perto, barbaridades e tal. E escreve a sua tese durante esse tempo. Resumindo a tese do Viktor Frankl, o sentido consiste em, por observação e, claro, por especulação também, o sentido consiste em aceitar o sofrimento inevitável da vida, ele fala essa porra, beleza? Servir a um ideal e amar uma pessoa. Respondendo a minha visão disso tudo, cara, as três coisas pesam, mas no nosso tempo, amar uma pessoa é o que o pessoal tá com mais medo. O pessoal tá com medo de casar e ter filho, Cauê. Coisa que, assim, meu irmão, imagina tua bisavó. Isso não era nenhuma questão na cabeça dela, entende ou não? Não era uma questão. Pô, brother, eu tenho medo, cara. Então, é isso que eu tô dizendo. Como é que o sentido vai aparecer? É isso que o Viktor Frankl tá falando. Sim. As dúvidas existenciais, né, a busca por outros sistemas de orientação que são só um recorte do real e não expõe pra gente o problema, ou seja, a consciência da contradição, o Viktor Frankl tá lá na charada, meu irmão. Matou a charada. Assim, coisas que não eram um problema antigamente. Cara, arranja uma mulher, casa e faz uns filhos nela. E se não der certo, Ítalo? Aí tu se fudeu. Porra, que daí? Tu vai se fuder de qualquer jeito. Entende ou não? Aí esses cálculos... Não de qualquer jeito, né? Não de qualquer jeito. Esse jeito de se fuder é muito mais gostoso, porque ele é mais verdadeiro, né? Tu tomar um par de chifre, tu ser abandonado, tu não ser homem o suficiente pra botar comida em casa, entendeu? Porra, mas ainda... Isso é do caralho, não acha? Mas ainda é melhor Porra! Você seguir a vida tranquilo ou, porra, fazer qualquer coisa que você quiser. Aí é de cada um. Eu acho que essa vida deve ser uma merda. Eu poder fazer o que eu quero com o dinheiro que eu tenho. Sabe, minha empresa faz 100 mil a ano. Beleza? Essa aqui, 100 mil a ano. Então eu tenho algum dinheirinho. Eu fico imaginando como é que a minha vida ia ser uma merda se eu pudesse pegar um avião e ir pra Mônaco, comer aquela loura lá quando eu quisesse. Que vida de merda. Então, assim, não tem uma pessoa que meu coração tá ligado, sacou? Que eu jurei dar minha vida por ela. E depois os meus filhos, entende? Que eu tô assim, comprometido mesmo. Isso é do caralho, meu irmão. Vou te falar, essa é a porra. Isso nunca foi um problema, isso é um problema depois da década de 60. Inventaram camisinha, pílula, caralho. Aí, quando aparece a técnica, a materialidade histórica do mundo vai para um outro canto. Aparecem novas possibilidades de existência. O dado nunca tivemos uma sociedade tão doente, tão suicida quanto a nossa, não é isso? Tão deprimida. Não estou dizendo que uma coisa é causa da outra. Mas são peças no tabuleiro que uma pessoa sensata correlaciona, né? O Viktor Frankl deu a dica. Falou, se tu não tem uma pessoa pra amar, a Vera. Tipo assim, cara, posso me fuder aqui. É gostosão. Cara, mas tá a vida é um jogo muito complexo, né, velho? Tu acha? Pra caralho. Pra caralho. Então, assim, você disse que o seu sentido é, porra, ajudar as pessoas, fazer essa coisa assim que você tá fazendo, porra. Enfim. Eu não consigo encontrar isso, entende? Entendi. Eu ainda tô nessa busca. E tem uma pergunta, velho, que pra mim eu acho que é a pergunta mais importante da vida. Que uma vez que você responde essa pergunta, você literalmente vai mudar todas as suas ações daqui pra frente. Que é o que realmente importa na vida, velho. Se pra você o que importa... Prioridade, né? Exato. Se pra você o que importa é ajudar as pessoas e fazer o bem, hoje a sua ação vai ser X. Se pra você o que importa for hedonismo, a sua ação vai ser Y. Então quer dizer, cara, o mundo tem muita coisa pra fazer. Porra, você pode ser um lutador de boxe, você pode ser um podcaster, você pode fazer o que você quiser, você pode casar cedo, você pode virar um monge budista. Então quer dizer, velho, são muitas experiências fodas pra você ter. E aí você fica perdido, entendeu? Em relação ao que você vai escolher. Com certeza. Aí o que me parece, pelo menos foi o que eu escolhi fazer com 18 anos. Dado todo mundo de possibilidades para um homem branco da classe média que tem possibilidade, né? No meu caso.
Deixa eu investigar se há uma hierarquia entre os valores. É uma hierarquia. Então, claro, estou contigo. A prioridade é o que move, meu irmão. Se fazer o bem é uma prioridade para mim, isso vai me mover. Se comer as meninas é uma prioridade para mim, é isso que vai me mover, né? Ser um jogador é o que então isso que vai me mover. O que eu decidi fazer com 18, 19 anos foi, cara, deixa eu investigar se existe eu nem sabia, se existe uma hierarquia entre os bens, porra, se isso se aplica. Uhum. Porque se tem uma hierarquia, porra, meu irmão, eu não vou escolher migalha, entendeu? Pode ser que tudo tenha o mesmo valor. Comer as meninas, fazer o bem, ser jogador de futebol, não é? Sim. As coisas todas podem ter. Se tem o mesmo valor, eu vou fazer o que é mais fácil. Porque se tudo tem o mesmo valor, o que é mais fácil vai me dar mais esse bem, né? Quer dizer, eu vou conseguir ter mais bens. Essa foi a minha estratégia. Eu investiguei a hierarquia. Tem uma galera que investigou essa porra. Isso é meio que uma literatura consolidada, inclusive. Então parece haver uma hierarquia entre os bens. Objetiva. Objetiva pra caralho. Bem objetiva. E o que tá lá no topo, então? Pô, tem que investigar, cara, de cada um. Sabe por quê? Eu vou falar essa porra, foda-se, não vou falar não, investiga. Esse é um negócio que só vai fazer sentido se tu quiser. Não adianta falar, entende? Não vou ficar empurrando meu modelo de vida. Tem que investigar, cara. Tem que estudar. Onde é que essas respostas podem estar, Cauê? Só uma pergunta. Como? Onde essas respostas podem estar? Primeiro, vamos lá. Já vimos, o real é composto pelo menos de dois estratos, o material e o imaterial. Então, qualquer tipo de conhecimento que só considere o imaterial ou o material, para mim, eu disse, não me interessa. Porque se eu só estou analisando, sei lá, literatura, pessoas que só estão ali falando de coisas imateriais, elas só estão vendo uma parte da história. Pode ser que tenha um bem material que valha muito mais do que um bem imaterial, né? Ou o pessoal que está só falando de coisas materiais. Os cientistas, por exemplo, contemporâneos. Eles estão desconsiderando toda uma outra fração de mundo. Então, o que eu fiz? Cara, deixa eu ler e estudar e conversar com as pessoas que estão olhando, pelo menos, para uma parte mais abrangente do real. Talvez não todo. É muito difícil a gente saber qual é o todo do real, né? Não sei qual é o todo, mas, cara, até onde foi o limite supremo do imaterial e o limite supremo do imaterial? Eu fui estudar, cara. Isso que eu fui fazer. Então, bem, tem uma disciplina que dá resposta para isso, a filosofia. Qual filosofia? A filosofia que não nega a realidade, essa é a primeira. Uma filosofia que seja realista, não as ideologias. Então, se você for estudar, por exemplo, o romantismo, o período romantista alemão, eles estão falando sempre desde o ponto de vista do subjetivismo, de algum modo. Kant, Fichte, Hegel, Schelling, Heidegger. Cara, eles estão narrando uma parte do real que não é o real concreto. É um real idealista, é o idealismo alemão. Essa porra também não fala de todo o real. Vou te dizer o que fala de todo o real. A filosofia grega. Por mais rudimentar que seja, aqueles caras eram muito agudos na leitura do real. Ali tem resposta pra caceta. Bem, pra mim me satisfez, né? Pode ser que tenha algumas outras pessoas que vão querer expandir isso. Pra mim me satisfez. Falei, cara, eles estão falando todo do real, com às vezes pouca precisão em um outro aspecto do real, mas eu não preciso de precisão, não sou um filósofo, entendeu? Eu sou só um sujeito precisando de orientação. Eu quero uma orientação rigorosa no mundo, não quero opinião. Não quero opinião de vídeo de YouTube, sacou? Eu não quero opinião, na época nem tinha YouTube, né? Tô falando pra galera de hoje, assim, opinião, sei lá, do professor de história, professor de não sei o quê. Deixa eu ver aqui a galera, né? Os sábios, vamos chamar assim. Então, o bem tem hierarquias, porra. Eu escolhi algumas superiores. Nesse sentido, eu posso dizer que eu sou rico. Eu sou rico mesmo. Tô tentando recolher esse tesouro, de algum modo. Só que esses bens imateriais também é fácil de perder. É mais fácil perder bem imaterial do que dinheiro. Dinheiro é mais difícil de perder. E nem é tão difícil assim de perder dinheiro, né? É maneiro, viver é maneiro pra caralho. Agora, porra, vou te falar outra coisa. Se tu não dedica a tua vida pra uma pessoa de carne e osso mesmo, uma mulher, tô dizendo, uma mulher mesmo, é foda, cara. Aí fudeu, sei lá, esse papo não faz muito sentido. Mas, porra, não é uma dependência, cara? Pra caralho. Qual é a coisa melhor do que tá dependente, bicho? Porra. E aí você vai depositar suas fichas nesse pilar, entendeu? 100%. E se esse pilar desmoronar, pô? Caiu junto. Por isso que ele não pode desmoronar. Então, eu dedico minha vida pra ela. Sacou? Sim. É isso, cara.
assim, muitas visões fazem sentido, sacou? Então, É mesmo? porra, por exemplo, a dos budistas, né? Faz, porra. Os caras estão lá e eles estão na paz, né? Então, E eles não estão dependentes de ninguém. não. Os monges também não. Os monges também não. As freiras, os padres, eles têm uma vida com sentido do caralho. Exato. Exato. E eles não estão dependendo de um Não. pilar só, né? Não. Não um pilar humano, não. Eles estão dependendo de uma outra coisa, que é uma pessoa, se tu parar pra pensar bem. Uma pessoa, Deus é o quê? É a pica. A gente sempre vai cair no mesmo lugar. Os caras têm intimidade com uma pessoa, no fundo. Às vezes a pessoa tem nome, às vezes não tem. Mas é uma pessoa. O Deus último do qual a religião fala, ele tem características de pessoa. Né? Catequese básica católica, cristã, que a gente é brasileiro, né? Então vamos falar disso, que é mais próximo, né? A nossa matriz aqui é a matriz cristã, né? A gente não vê essa porra, são 3 pessoas, a gente não viu isso em algum momento da vida, né? Cristo, é Pai, Filho e Espírito Santo, pessoa, essa porra é mesmo, pessoa. Então, o Vitor Franco é judeu, né? Então, pra ele, Deus é uma só, né? Uma pessoa só, mas ele tá falando da mesma coisa. mas seria uma pessoa ou uma entidade? Aí vai do nível de intimidade que a religião pretende oferecer. Uhum. No limite, o que a religião pretende oferecer é intimidade com uma pessoa mesmo. Então, pelo que você tá falando, assim, de alguma forma, pra ter sentido, você vai depender de alguém, assim. Vamos lá. Tu não depende 100% na tua vida de outras pessoas? Uma pergunta. Depende do qual ponto de vista, né? Por exemplo, a gente tá aqui hoje aqui gravando podcast. Cara, eu tenho certeza absoluta, não foi eu que construí esse prédio. Foram os pedreiros. Sim. Não foi eu que fiz esse microfone, foram tipo os técnicos engenheiros. Eu não tenho a mínima ideia de como, sei lá, esse cabinho leva som para um lugar que registra o som e depois amplifica na casa de centenas. A rua não foi eu que fiz, né? A camisa que eu vesti não foi eu que costurei, sei lá. Eu dependo pra caralho de todo mundo o tempo todo. Eu tenho consciência disso. Eu sou 100% dependente. Assim, como a gente começou nesse programa falando, se a gente for lançado numa selva, provavelmente a gente vai morrer. Sim. É muito foda isso. Porque tenta viver sozinho. Cara, mas aí que tá, então. O melhor caminho seria... É óbvio que isso é subjetivo, mas... Assim, você é um cara com muita experiência de vida. Você diria que um cara jovem deve casar cedo, então? Ele deve achar um amor. Não deve pegar qualquer piranha também. Mas tem que ser cedo. Cara, não precisa ser cedo. Mas ele tem que estar assim, disponível pra... Caso aparecer a Ele tem oportunidade. que estar disponível, cara. Disponível assim, querendo assim, é aquilo que tu falou. Mas e se o pilar ruir? Aí tu se fudeu. Então o que tu vai fazer na tua vida? Pô, não vou deixar o meu pilar ruir, cara. Isso é a motivação da Mas tá 100% vida. no seu controle isso? Não. Porra, pode dar uma louca, né? Em mim, na minha mulher, pô, ficou maluca, sei lá, não quer mais. Viver é um risco, porra. Maneiraço. Tu não acha, porra? Eu acho maneiro demais. Sabe o que eu fico pensando? Esse pessoal que não tem filho, eu fico pensando assim, esse maluco pica, assim, sei lá, tipo, Abraão. Imagina Abraão, tu já imaginou, eu já parei pra pensar no Abraão. Sei lá, imagina, Zeus, sei lá, Zeus, Abraão, uma porra, tipo, maluco, porra, barbudo e o caralho, isso aqui. Imagina ele tá lá, porra, tendo relação sexual com a mulher dele, de repente, ai, tô com medo de ter um filho, aí tira o pintinho e goza no chão. Caralho, que coisa ridícula, cara. Esse maluco não é capaz de fazer um filho dessa mulher e criar. É. Eu acho assim, um negócio vergonhoso pro homem, sacou? O cara assim, aí não posso fazer um filhinho, tem que tirar meu pintinho daqui. Que isso, cara? Vocês têm que, porra, vambora. É esquisitaço, cara. Sei lá, eu acho muito esquisito o que, sei lá. Mas eu acho esquisito, mas de boaça. Com seu amigo, entendi. porra, em tudo que é canto. Pra mim, pô, imagina, eu não conseguiria me olhar no espelho se eu tirasse o pintinho ali. É que, porra, cara, eu acho que o pessoal faz a conta. Acho feião. Aquela conta que hoje o pessoal faz, porra, por que eu vou ter um filho sendo que eu tenho um cachorro, ganho muita grana e, porra, ou quero ganhar muito dinheiro, agora não é o momento e tal, É isso. vou viajar pra caralho, vou viver a vida e etc, né? É isso. Escolhas, como você bem disse. Prioridades. Você acha que a vida desse cara vai ter menos sentido do que o cara que vai ter uma mulher, vai ter filhos e Não, tal? não acho. Vai ter. Ele pode ser, pode Como até você ficar pode feio, garantir isso, porque cara? é a hierarquia de bem. A família, a doação, o sacrifício, o amor são hierarquicamente superiores ao prazer e ao conforto. É uma coisa de hierarquia. O conhecimento
é hierarquicamente superior a tudo que eu falei antes. O amor é a última hierarquia, né? Hierarquia, conhecimento, serviço, proteção, conforto e prazer. Tem uma hierarquiazinha. Dando gabarito aí pra galera. Me levou anos pra essa porra aí, pra poder justificar esse trapadinha. Falei, né? Não me aguentei. Jovens estão sofrendo assistindo a gente agora, Cauê. Deixa eu falar. Então, assim, claro, se você tá pautando uma vida no prazer e no conforto, maneiraço, porra. Só uma merda. Tu já viu aquele filme Na Natureza Selvagem? Maneiro. Tu gostou? Eu gostei. Porra, Into the Wild, né? É. Então, aquele cara, só pra contextualizar pro pessoal, é um cara ali que é um moleque prodígio, muito inteligente, passou em tantas universidades lá e tal. Só que ele tem uma grana, acho que ele tem $19.000, uma coisa assim, um carro. É. Ele pega essa grana, nem fala pros pais dele, nem fala ele entrega o diploma, assim, pro pai e deixa na gaveta, né? E sai fora. Sai fora. E é uma história real. História real, tá ligado? E aí o cara vai, eu não lembro exatamente qual lugar, acho que era algum lugar do Alasca. Uma porra lá dos Estados Unidos, lá de cima, né? É, lá de cima do frio e tal. Ele falou, porra, cara, eu quero ir pra essa ilha e viver lá na natureza selvagem. O cara pega o carro dele, ele bate o carro, inclusive, no começo, e depois começa a fazer mochilão, assim, pra ir pra aquela direção e tal. Só com aquela grana mesmo. E aí ele chega lá, passa por várias experiências, foi do caralho. E no final ele come uma amorinha lá, que é venenosa. É isso. E morre, né? Morre. Esse cara teve sentido pra caralho. Teve. Mas se tu lembra do filme, como é que o filme é relatado. Isso tá no diário dele. Então a gente sabe da história porque está no diário dele. É exatamente. Ele passa de um rio, aí passa um pouquinho de carro, o carro quebra. Aí ele continua a expedição, sozinho. Neve do caralho, ele volta e fica... Lembra? Ele fica dentro do carro, vivendo ali um tempinho. Quando ele volta. E ele tenta cruzar de volta. Só que era época de inverno e o rio encheu. Então ele não consegue cruzar o rio. Porque era um rio que era um riachinho, ele fica um rio caudaloso. Lembra dessa porra? Só que tá no rio, o que tá no diário dele e que o filme mostra de algum modo, ele fala assim, cara, vi isso tudo, mas não sou feliz, porque eu tenho que contar pra alguém. Porra, eu não sabia Essa disso. é a parada do filme. Vamos ver de novo esse filme? Vamos ver de novo. Eu vou ver hoje essa porra desse filme. Eu juro, vou ver essa porra. Porque é isso. Ele fala assim, cara, eu vi isso tudo, mas eu tenho que contar pra alguém. Aí ele se liga assim, cara, não dá pra ser feliz. Isso é o filme. Não dá pra ser feliz sozinho. Pra quem que eu vou contar? O que ele tá buscando ali? Um amor, porra. Porque é evidente, um amigo é um amor. Caralho, velho, agora você matou a charada, hein? Não é essa porra? Eu não sabia que ele tinha falado isso. É. Falou. Into the Wild. Vamos ver esse filme hoje, vou ver essa porra desse filme. Então quer dizer, sempre é relativo a compartilhar experiências e tal com pessoas. Pois é. E aí que tá o ponto. Pô, a gente... Também tá no nosso gênio, né? Tá, a gente se gosta, a gente vai ficar amigo daqui a pouco, com certeza, e o caralho. Agora, tu não é minha mulher, né? Digo, assim, o nível de intimidade que eu posso ter com a minha mulher, ele é rigorosamente distinto. A gente faz filho junto, sacou? A gente pode criar um projeto junto, a gente pode abrir uma empresa junto, que é maneiraço. Isso também dá um nível de intimidade muito maneiro. Agora, porra, tipo, eu tá dentro dela no sentido, tem um filho meu que tá na barriga dela por 9 meses, sacou? Sim. E depois tem uma pessoa que é nossa, sacou? E a gente tem que cuidar dessa pessoa. Pô, tá maluco. É uma coisa muito profunda, né, velho? É profundo. Mas como tudo pode ser tratado de modo banal também, né? Tem gente que pode ser tratado igual bicho. Eu tô contando a parte poética da história, né? Sim. Que é que me interessa também. Então você, de fato, tem esperança na humanidade, Pra cara. caralho. Muita. Cara, deixa eu contar uma história. Amo meu pai, tá? Meu pai nasceu em 57. Beleza? Médico. E aí ficou rico. O cirurgião plástico, porra, vai ficar pobre? Não vai, né? Ficou rico. E quando tá assim, sei lá, 60 anos, ele começou a fazer cirurgia plástica estética gratuita, social. Porque ele olhou assim, cara, tem um monte de manicure, mulher de porteiro, cacete que, porra, podia ficar com peitinho, né? Podia ficar bonitona, mas não tem como pagar. Então ele abriu um projeto social de fazer cirurgia plástica estética. E ele só fez essa porra. Caralho, projeto social de estética. Não ganhava porra nenhuma. Maneiro. Assim, porque era a paixão dele. Porra, gostava de os outros bonitos, entendeu? Caralho. E aí um dia, 6h30 da manhã, então ele, meu irmão, ele já velho, mesmo com a vida ganha. Ia pra Portugal com a minha mãe, Itália, caralho, andava de barco, velejava, não sei o que. Então assim, o cara, mas 6h30 da manhã ele tava no centro cirúrgico, começando a operar quem não podia pagar. Chegou dia 19 de outubro, aqui na Barra, em frente ao centro cirúrgico, um sandeiro parou atrás dele, saiu um cara e falou, passa o carro. Ele entregou a chave e tomou um tiro na cabeça e morreu. Beleza? Morreu.
com um tiro na cabeça. E aí eu cheguei logo depois, porque me avisaram, pum, fui lá, minha mãe chegou antes de mim, pá, uma merda assim. Cara, tu sabe o que eu quero pra esse filho da puta que matou meu pai? Que ele fique preso até o último dia da vida dele e que ele se converta e entenda a merda que ele fez, se arrependa e consiga amar alguém, meu irmão. Essa é a porra que eu quero pra ele. Do fundo do meu coração. Porra, eu tenho esperança, cara. Sim, esse é o bem, entendeu? Esse é o bem que eu busco na minha vida. Eu não tô de sacanagem aqui. É essa porra que eu quero mesmo. É difícil, cara. E naquela situação ali, você de fato pensou isso? Ou, porra, na hora você queria matar o cara? Não. Não é que eu pensei, porque o cérebro analítico, ele, sei lá, foi o que veio no meu coração mesmo, no meu espírito, na minha alma, sei lá, chama como você queira. Foi exatamente essa porra. Foi exatamente essa porra. É. Você tinha quantos anos na época ali? Foi agora, foi 21, pô, tem 5 anos isso. Caralho. 4 anos, né? E mesmo assim, você ainda tem fé? Cara, eu tinha grana na época, eu posso morar em qualquer lugar do mundo, concorda? Digo, eu tenho uma empresa que é digital, então meio que eu nem preciso estar no Rio de Janeiro. Eu podia ter pegado minhas coisinhas e ido pra Cascais, iria pra Roma. Roma é maneiro. Com a minha família e... Porra, mas não Tô dá um aqui, sentimento cara. de revolta, velho? Tipo, porra, meu pai fez bem pra caralho pro mundo. Sim, e óbvio, tomou porra. um tiro, velho. Evidente. Fica triste pra caralho, né? Dá uma revolta, não vou dizer que foi o que aconteceu comigo, tá? Mas eu entendo perfeitamente que a gente sentisse revolta, 100%. Não foi o que aconteceu comigo, beleza? Uma tragédia, uma merda. Um idiota deu um tiro na cara dele, beleza? Tem que ir preso mesmo, ele não pode vir com sociedade. O filho da puta desse mata pai e família, tem que ficar preso. Se possível, pra sempre, né? Mas o que eu quero pra ele, eu quero que a filha da puta entenda a merda que ele fez. Entende? Sofra por isso. Não quero que ele sofra assim porque eu quero o mal dele, não. Ele tem que sofrer pra ele ver a merda que ele fez, entende? E se converta, vamos chamar assim. E faça o bem dentro da cadeia pros outros, porra. Sim. Pô, cara, eu queria ter o seu otimismo, assim, sendo bem sincero, mano. Porra, eu queria muito que você tivesse meu otimismo, cara. Queria muito que você tivesse meu otimismo. Se a gente tivesse, assim, sei lá, uma meia dúzia de pessoas com esse otimismo, o mundo tava melhor. Estaria mesmo. Tava mesmo, cara. É isso aí. A gente pode vir pra esse time, cara. Tu pode ser um promotor da esperança. Essa é a parada. Aí tá um negócio que a gente pode depositar na nossa vida. E paga bem. Essa empresa paga bem. Ela dá dividendos. Ela dá. Muito bom esse corte, né? Agora eu peço meu por favor para que você se inscreva aqui nesse canal. Isso nos ajuda muito a melhorar o conteúdo cada vez mais e trazer cada vez mais conversas interessantes. Além disso, você também vai receber conteúdos de valor como esse. Então eu agradeço de coração e até o próximo vídeo.